Galera, é uma honra estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, antes da gente começar essa palestra, eu queria agradecer a toda essa galera que tem uma energia, uma vibe, esse bando de rockstars da Profissionais SA, né? Eu agradeço muito ao Márcio e a Gil, que são grandes parceiros, admiro muito o trabalho de vocês. Obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez, né, com um novo projeto junto com vocês. Agradeço ao Edu, a Camila, a Mari, né, a Gabi, as Gabis, né, que tem várias Gabis lá na Profissionais SA que sempre me acompanham aí, e a todo mundo por ter dedicado um pouquinho de tempo para estar aqui com a gente. Hoje vamos falar que somos todos vendedores, vocês já vão entender por quê, e também, sim, somos todos rockstars, eu já vou defender esse ponto de vista aqui, e a gente vai interagindo, beleza? Pessoal, para a gente continuar, eu queria primeiro me apresentar, obviamente, o meu nome é Gabriel Machado, muita gente me chama pelo meu apelido, que é Todd, e é interessante porque eu fui apelido de infância, eu adorava tomar todinho, e aí eu me apaixonei por rock and roll, fui crescendo, trabalhei no mercado executivo, trabalhei a minha vida inteira com vendas, eu descobri que eu sou apaixonado por vendas, mas mais do que ser apaixonado por vendas, eu sou apaixonado por pessoas. E nessa jornada, acho que pelo estilo, pelo entusiasmo, as pessoas passaram a me chamar de rockstar das vendas, um apelido que eu abracei assim muito carinhosamente, justamente porque sou fã de rock and roll, acho que rock and roll tem muitas coisas para ensinar para a gente, eu vou falar de algumas delas aqui, mas além disso, né, eu adoro esse entusiasmo de, né, ovacionar as pessoas. Eu acho que todo mundo pode sim atuar com entusiasmo, com protagonismo, com presença de palco. Uma outra coisa que é importante dizer é que eu não acreditava em horóscopo, até perceber que as pessoas que são muito próximas a mim, que acreditam, dizem que eu sou um clássico canceriano, né? Ou seja, eu sou uma pessoa emotiva, eu sou uma pessoa às vezes dramática. Então o negócio é o seguinte, tá? Eu acabei dando o braço a torcer porque, afinal de contas, quando as pessoas não correspondem à minha palestra, eu fico chateado, fico deprimido, saio daqui triste. Então, para que isso não aconteça, eu peço que vocês interajam comigo aqui. Vou ficar aqui acompanhando o chat à medida do possível. Eu também tenho muito problema de déficit de atenção, então se eu olhar para o chat, pode ser que eu esqueça, mas aí a gente volta, eu vou intercalando. Se vocês falarem alguma coisa aqui e eu não der atenção, prometo que daqui a pouco eu volto. Se tiver alguma pergunta, vocês guardam também, repetem se for o caso. Combinado? E sou fundador da Oxigena, que é minha consultoria e minha empresa de treinamentos em venda. É uma honra ser um parceiro da Profissionais, da base, ou seja, do Grupo SA. E aí eu já trago uma coisa muito interessante, que assim, a gente não vai ter tanto tempo para conseguir fazer trocas aqui, mas uma coisa legal que eu acho importante é deixar minhas redes sociais, porque lá eu divido muito conteúdo com a galera. Então você tem lá o @rockstar das vendas, tem várias pílulas, nuggets de conteúdo. Quem tiver dúvida, manda um direct que eu respondo na primeira oportunidade, não só dúvidas da palestra, coisas que a gente não conseguir explorar e detalhar aqui, mas algum case de negociação que vocês estão vivendo, alguma saída, alguma sacada, algum insight, eu prometo que se vocês dividirem comigo, eu vou lá e dou uma resposta, tento dar uma orientação para vocês. Também tem o @Oxigena Negócios, que é o da empresa. Combinado? Vamos seguir então. Quero começar com uma frase de um presidente, ex-presidente americano que eu admiro muito, que é o Abraham Lincoln. Ele dizia o seguinte, que se ele tivesse apenas uma hora para cortar uma árvore, passaria os primeiros 45 minutos afiando o machado. Eu acho essa frase brilhante, porque o Abraham Lincoln estava dizendo ali o seguinte, que investir numa ferramenta, investir num método eficaz faz muito sentido. É inteligente trabalhar dessa forma. É claro que, às vezes, na força bruta, né, você vai conseguir, às vezes, cumprir o objetivo, vai lá dar vários golpes de machado na árvore até derrubá-la. Mas será que você vai preservar a energia, você vai canalizar isso da melhor maneira possível? Bom, muitas vezes você vai conseguir cumprir esse objetivo, mas você vai estar tão exausto, tão cansado, que você não vai ter energia para continuar fazendo isso com outras atividades. Por isso que afiar o machado é muito importante. E aqui eu cito a Profissionais porque deu para perceber muito a evolução, tanto que esse pessoal é engajado, essa plataforma está incrível, está intuitiva, muito legal saber que tem um app aí levando conteúdo, conhecimento de ponta para as pessoas, e tenho muito orgulho de fazer parte disso. Então, galera, parabéns por estarem afiando o machado de vocês. Coincidência ou não, meu nome é Gabriel Machado, e eu costumo brincar, né, dizendo que minha função no mundo, meu propósito é afiar o machado das pessoas que eu encontrar pela vida. Então eu espero, meu único e maior comprometimento com o dia de hoje é que todo mundo que está aqui assistindo e me acompanhando possa sair desse encontro, dessa palestra, melhor do que começou, ou seja, melhor do que entrou aqui nessa palestra, combinado? Vamos seguindo. Pessoal, eu quero despertar muito nessa apresentação a nossa capacidade de protagonizar. Na vida, às vezes, a gente é muito colocado como espectador.
Mas, principalmente a partir da era pós-digital, não dá mais para a gente se contentar em ser espectador. Tem gente que adora ser protagonista. E tem gente que sente dificuldade, sente que é um desafio. O que eu quero dizer para você é que o mundo não vai ficar mais fácil. Nós é que temos que ficar mais fortes. Então eu vou mostrar como é que esse arquétipo de rockstar e como que a gente pode entender esse universo do rock and roll para tirar as melhores lições disso. E para ser protagonista, a gente vai sim precisar atuar, a gente vai precisar sim agir com presença de palco, com entusiasmo, tomar decisões, errar, ter empatia para reconhecer os erros e humildade para isso, para recomeçar muitas vezes. Então é fundamental falar disso aqui. E para falar de protagonismo, a gente precisa entender como que o nosso mundo atual tem funcionado, como que ele está funcionando. E eu costumo dizer que antes da pandemia eu ensinava isso de um jeito e agora já tem uma nova forma de ensinar isso. Dizem que o mundo, não sei se vocês já escutaram essa expressão, vivemos no mundo VUCA, né? O VUCA World. É um acrônimo que surgiu nas escolas de guerra americanas no final da década de 80 e início da década de 90. Por quê? Vamos olhar esse momento histórico. Guerra Fria, tensão, novos, conjecturas internacionais acontecendo. Então é muito natural que as escolas de guerra queriam preparar o soldado americano para que ele conseguisse ser relevante, ter performance, na nova configuração do mundo. E a Guerra Fria era um momento de muita tensão. Por quê? Apesar de não ter existido um conflito bélico de fato, a sensação e a tensão que estava no ambiente é de que a qualquer momento podia eclodir uma terceira guerra mundial. Então o soldado naquele período ele ficava muito estressado, muito ansioso e muitas vezes deprimido, enfim, em função de todas essas cobranças. E a partir da crise de 2008, essa crise financeira internacional, o mundo dos negócios importa esse termo, e quando a gente traduz esse acrônimo VUCA, fica VICA, né? É um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Se você perceber, as características de uma guerra tem volatilidade, uma guerra tem incerteza, uma guerra tem complexidade e tem muita ambiguidade. E o mundo atual também. Volatilidade é um conceito que vem da física, que é aplicado a líquidos, né? O quão mais fácil é um líquido se tornar um gás, mudar de um estado para o outro, né? Por exemplo, quando você compara água e álcool. O álcool, ele tem um nível de volatilidade, ele evapora mais rápido. É o que tem acontecido com o mundo atual. As coisas, quando a gente se habitua com uma nova tecnologia, com uma nova estrutura, com um novo status quo, as coisas mudam, viram gás. Então, é muita volatilidade. Também é muito incerto. Você quer ver um exemplo? Cenário de pandemia. Você pode ter um médico que está mal psicologicamente, não está conseguindo administrar tudo o que está acontecendo, está com dificuldade de produzir, logo dificuldade de pagar as contas. Você pode ter do outro lado um moleque de 15 anos que é milionário porque é youtuber e viralizou um vídeo no YouTube. Dá para acreditar nisso? Então, é muito incerto. As fórmulas que a gente tinha no passado, de prosperidade, de fazer o dever de casa e de se preparar para o futuro, não estão mais funcionando. É um mundo complexo é aquele conceito que está tudo emaranhado junto, tudo envolvido dentro do mesmo sistema. Você acha que você está impactando uma pessoa no sistema, mas na verdade está impactando o conjunto, aquela rede de fios embolados. Você puxa um fio, naturalmente você vai puxar todos os outros. E por último é um mundo ambíguo, que vai te cobrar os dois lados da mesma moeda. É um mundo que vai falar para você, estamos em crise, mas precisamos continuar vendendo. Ou, precisamos customizar o nosso atendimento. Mas, meu amigo, você tem que ganhar escala, porque se você customizar demais e não ganhar escala, a conta não fecha no final das contas. Então, é um mundo que tem cobrado muito da gente. E é interessante porque essa linguagem já mudou na pandemia. Na pandemia inventaram outro termo, dizendo, inclusive, em algumas literaturas, alguns pensadores, que o mundo VUCA deixou de existir. Agora a gente vive o mundo bunny. E a tradução fica funny, um mundo frágil, ansioso, não linear, e incompreensível. Então, o que é importante a gente comparar aí? Eu não acho que uma coisa acabou, até porque uma coisa é oriunda da outra. Então, eu acho que é meio híbrido ainda, Inclusive, se você pensar, o mundo é mais frágil justamente pelo alto nível de volatilidade. Muda tão constantemente, de forma tão abrupta, tão voraz, que a gente tem instituições e pessoas mais fracas, Mais fracas, mais frágeis, em que sentido? A gente não vai dar conta de processar tudo, pessoal. Hoje já tem estudos que mostram que num dia convencional, uma pessoa comum como eu e você, saímos de casa, vamos para o trabalho, Atualmente a gente não está podendo sair muito porque voltou o lockdown em muitas cidades, em muitas capitais, mas, enfim, você sai, vai para o trabalho, vai para uma academia, alguns estudam à noite, e depois no final do dia você volta para casa. Nesse trajeto, um dia convencional, você passa por cerca de 2 a 3 mil inserções de mídia todos os dias. Isso dá mais ou menos uma média de um estímulo a cada 30 segundos. Ou seja, a cada 30 segundos tem uma marca, tem uma pessoa, tem alguma coisa querendo captar sua atenção.
uma propaganda no rádio, o push que você recebe no seu WhatsApp, né? O outdoor que você vê na rua, o e-mail que chega do seu chefe e assim por diante. Ou seja, a cada 30 segundos tem alguém, alguma marca, alguma coisa querendo captar sua atenção. Isso torna a nossa capacidade de processar informação muito mais fragilizada. Outra estatística que fala já sobre o aspecto das organizações. Você quer um exemplo? Todo ano a Forbes lança uma lista lá das 100 maiores empresas, né, do mundo, enfim, as 100 mais inovadoras, enfim. Mas as 100 maiores, antigamente, até a década dos anos 2000, até 2010, uma empresa, quando ela entrava no ranking das 100 maiores empresas da Forbes, ela já tinha um nível de robustez, de solidez, de segurança, que ela figurava nessa lista por uma média de 20 a 30 anos. E de 2010 para cá, essa média caiu abruptamente para 5 anos. Olha o nível de fragilidade, ou seja, a dança das cadeiras está mais rápida, né? O nível de processamento está muito mais difícil. Isso torna o mundo mais incerto. O mundo mais incerto torna a gente mais ansioso, né? E agora a gente não tem mais linearidade para resolver os problemas. A gente acha que vai resolver de um jeito, aí tira lockdown, coloca lockdown. Tem muitos interlocutores desse mundo complexo interagindo, impactando o mundo que a gente vive. Ou seja, no final das contas, não tente entender o mundo. Ele é incompreensível. Tente se conectar com a parte dele que fala com a sua intuição, com a parte dele que te traz motivação para encarar os desafios que você vai enfrentar. Isso que eu acho que é importante a gente ter daqui para frente. Beleza? Considerando isso, a gente tem que pensar o seguinte: mar calmo nunca formou um bom marinheiro. Então, se a gente ficar sofrendo com essa circunstância, como eu disse, o mundo não vai ficar mais fácil, isso não vai resolver de nada. Então, o que a gente tem que pensar? Vamos nos forjar na adversidade. Vamos tentar, se a gente prosperar e desempenhar o nosso papel bem feito nesse cenário, quando as coisas melhorarem um pouco, poxa, com certeza meu nível de performance vai ser muito superior. E eu vou estar preparado para muitos mais desafios. Combinado? E aí tem uma estatística muito legal que já está ancorada nessa estatística desse efeito Times Square, de excesso de estímulo de mídia, comunicação, as marcas tentando chamar a nossa atenção. Um estudo da McKinsey, junto com a Boston Consulting Group, que são as maiores consultorias do mundo, apresentou que apenas 14% das pessoas confiam em publicidade tradicional. Em contrapartida, na mesma pesquisa, mostrou-se que 2/3 da economia mundial gira em torno de recomendações pessoais. Ou seja, a conclusão é que as pessoas, apesar de não estarem confiando em publicidade tradicional, até porque elas estão sendo muito estimuladas, tem excesso disso, né? Elas confiam em outras pessoas. Se alguém tem uma boa experiência de consumo, se alguém consegue se conectar verdadeiramente com você, a sua chance de reverberar essa mensagem é muito maior. Então, hoje a gente vive a era, né, das conexões mais genuínas. Então, aquelas fórmulas, inclusive hoje até nas próprias redes sociais, aquele modelo do arrasta para cima, já está perdendo espaço, já está ficando vulgar, já está saturando. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo que elas querem uma conexão mais verdadeira, mais humanizada. E a gente precisa se conectar com isso. E a gente precisa fazer o quê para ter uma conexão mais humanizada? Justamente fugir dos pilares da substituição. São esses 3 pilares. Os pilares da substituição estão ligados a qualquer atividade que seja cíclica, previsível e padronizada. Por quê? Uma atividade cíclica, previsível e padronizada já está mais suscetível a ser substituída por uma inteligência artificial, por um software, por uma máquina. E olha que dado interessante que tem nesse slide. 48% dos trabalhadores serão substituídos por máquinas nos próximos 10 anos só nos Estados Unidos. Isso é uma pesquisa da PwC e ela é baseada nas profissões que estão listadas na Previdência Americana. Ou seja, quase metade das profissões vão deixar de existir. É claro, é evidente que outras profissões surgem. Mas por que eu acho interessante trazer isso? Porque não adianta mais tentar fazer venda utilizando fórmula mágica de cíclico, que são cíclicas, previsíveis e padronizadas, arrasta para cima, ou aquele pitch, né, aquele discurso de atendente de telemarketing, né, que normalmente tá ligado aí, de repente, a uma empresa de telecom, ou uma empresa que tem produtos financeiros, quer te vender um cartão de crédito, e você sente que ele está simplesmente repetindo o protocolo, ou seja, é cíclico, é previsível, você já sabe que ele quer te vender alguma coisa, e é o padrão, você não se sente especial, ele está lendo a mesma coisa. Então, nos primeiros segundos de ligação, já te gera
aversão, não quero mais ouvir isso, quero desligar, não tem interesse. Às vezes a gente acaba sendo até grosseiro com uma pessoa que, em tese, está só fazendo o trabalho dela. Mas o que isso nos traz de lição? Não adianta. Se a gente quer se diferenciar, não dá para ter um discurso cíclico, previsível e padronizado. A gente vive hoje o que a gente chama de era da experiência. E a gente vai mostrar como que a gente pode viver melhores experiências. Logo, a gente conclui o quê? Que as pessoas estão cansadas de métodos antigos e relações frias em suas interações. E olha que estudo incrível que acho que foi o Centro de Neurolinguísticas de Harvard que apresenta isso que apresenta esse estudo e mostra que demora apenas 7 segundos para uma pessoa fazer o primeiro julgamento sobre você, ou seja, formar a primeira impressão que ela tem sobre você. Ou seja, começamos aqui, né, o nosso encontro. Em 7 segundos, alguma percepção vocês tiveram, seja sobre o cenário, seja sobre o meu tom de voz, minha postura. Mas, convenhamos, em 7 segundos não dá para a gente falar sobre a gente. Não dá para a gente mostrar quem a gente verdadeiramente é. Então, naturalmente, as pessoas vão ter aquela percepção orgânica, instantânea, que vai estar muito ligada à imagem, ao que elas veem e ao que elas escutam. Inclusive, tem uma outra pesquisa que eu vi da Universidade da Califórnia, que eles lançaram uma teoria chamada Teoria do 7, 38, 55. O que é isso? Numa interlocução, numa comunicação, numa venda, apenas 7% das pessoas se conectam com o conteúdo da mensagem. A importância, a conexão, a atenção delas está no conteúdo. 38% da atenção está no tom de voz. Ou seja, só aí a forma como você fala, ela é 5 vezes mais potente do que o próprio conteúdo da mensagem. Isso aí já mostra pra gente uma outra forma de enxergar as coisas. E 55% seria a linguagem corporal, justamente porque nós somos seres preconceituosos, somos seres visuais. Bom, continuando aqui, o que é muito importante a gente saber administrar? A gente tem que criar um impacto. Já foi naquele show de rock que quando entra a banda principal, buf, explode ali os canhões de luz, né? Show pirotécnico, né? Faísca saindo para tudo quanto é lado, já aquele somzão na caixa de som estourando para chamar o público para o palco. Porque já está provado. A banda vai conquistar o público nos primeiros 7 segundos ou vai perder o público naquele instante. E aí, na área de vendas, como é que a gente traduz isso? Quando você vai para campo, você chega numa reunião, em 7 segundos, a sua presença ali já fez a diferença. Quando você liga para prospectar um cliente em negociações complexas, negociações B2B, você ligou, em 7 segundos, pelo seu tom de voz, ele já vai entender se ele continua ou não conversando com você. Por isso que é importante a gente investir na nossa forma de agir, né? Naquilo que a gente quer provocar de sentimento e experiência no outro. E aí, por que muitas pessoas falam, poxa, Gabriel, mas eu não sou da área de vendas, ou Gabriel, não, eu sou da área administrativa, eu não trabalho com vendas, para mim isso aí não funciona, isso aí é para galera que é comunicativa, é para galera que tem uma energia que nem você está apresentando aí, e eu vou te dizer que você está enganado, porque a primeira premissa é de que somos todos vendedores. Sabe por quê? Eu gosto muito desse exemplo, né? Quando eu fiz 18 anos, eu tirei carteira de motorista, mas o mais importante nesse processo eu não tinha, que era o quê? O carro. Então eu tinha que vender a ideia para minha mãe me emprestar o carro aos finais de semana. Então já pensa na tarefa árdua que você tem aí. Você está se vendendo. Você vai para uma entrevista de emprego, você está se vendendo numa entrevista de emprego. Você é da área administrativa de uma empresa, você está bem onde você está, mas você tem que vender, né? Muitas vezes que você defende uma estratégia. Então você está defendendo o seu ponto de vista, você está vendendo a sua visão de mundo. Então é muito importante. Você quer um cargo, você quer subir de cargo, você quer crescer e prosperar na tua carreira, você vai ter que vender essa ideia para o seu chefe, que seu trabalho está sendo bem executado, de que você faz diferença naquela organização. E é muito importante a gente olhar, porque muitas pessoas têm receio, têm aversão à área de vendas, porque confunde as coisas, acha que vendas é ser insistente, acha que vendas é incomodar os outros, acha que vendas você tem que ter uma característica nata, e eu vou mostrar para vocês que não necessariamente é isso. Claro que tem pessoas que podem ter uma inclinação natural e gostar, ter mais aptidão, mas vendas é algo que é imprescindível para qualquer área. E quando a gente aprende essas premissas de venda, a gente potencializa resultados em toda a nossa vida. Bom, eu vou voltar aqui um pouquinho, jogo rápido, para explicar que a história de vendas, né, o profissional de vendas, a história do profissional de vendas moderno, né, que tem que negociar, que tem que ter essas soft skills, né, ou seja, tem que conhecer um pouco de gestão de pessoas, um pouco de tecnologia, um pouco de marketing, né, um pouco de inteligência emocional, tem que ser motivado, enfim, tem que ser comunicativo. Esse profissional, na verdade, ele começa a ser
né, forjado, ou melhor, desenvolvido no pós-Segunda Guerra. Porque é justamente no pós-Segunda Guerra que você tem uma abundância aí dos recursos mais tecnológicos, né? Posso dizer que a Revolução Industrial alcança vários países e a própria guerra potencializa muito o avanço industrial. Então, produtos de maior valor agregado demandam um vendedor mais qualificado. E justamente após esse período, você tem a geração dos baby boomer, né? Por que tem esse nome, baby boomer? Explosão de filhos, explosão de bebês pelo mundo. Justamente porque os soldados estão em fronte de batalha anos, longe das suas mulheres, das suas amadas, e quando eles voltam para casa, adivinha só, existe uma mega de uma demanda reprimida aí. Então começa a existir filhos por todo, principalmente nos Estados Unidos, mas em muitos lugares do mundo isso começa a acontecer, esse é um movimento quase que generalizado, impulsionados por uma paz que faz com que a abundância econômica, principalmente dos países vitoriosos da guerra, levantem, né, todo um crescimento em volta de oportunidades ali, principalmente no Ocidente. Então, o que a gente pode interpretar? O que a gente pode considerar? A gente pode considerar que essa abundância econômica formatou o way of life americano. Aquela propaganda de margarina que você vê o cara com um carro na garagem, né? 2 filhos, cachorro, esposa, comercial de margarina. Esse é o way of life americano. Então, é importante a gente entender que esse boom econômico fez com que as pessoas elas ficassem muitos anos, né, nas suas empresas, investissem em relações de longo prazo. Foi uma geração que aprendeu a lidar com o coletivo. Por quê? Porque a sociedade ficou inflada. Você ia para a escola, muitas pessoas na sala de aula, muitas pessoas se conectando, se relacionando. O movimento cultural Woodstock, ele vem nesse contexto, né, meio que tentando frear ali aquela questão bélica, guerras e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, tinha que despertar uma questão de competitividade. Se tem muita gente, eu vou ter que me destacar. Para me destacar em meio a muitos, eu tenho que ser mais competitivo. Logo depois, você tem a geração X. Por que chama geração X? Vem de Generation X. X, em inglês, é Machado, né? Gabriel Machado. Tô brincando, mas o que acontece? Só para vocês entenderem, eu botei aqui um modelinho aqui de timer, só para eu poder gerir melhor meu tempo aqui, tá, pessoal? Então, geração X foi uma geração do Machado, foi a geração sacrificada, porque foi uma geração que se frustrou demais, né? Logo depois, eles são filhos também, são ou irmãos mais novos dos baby boomers, e muitos deles são filhos dos baby boomers, né? O que eles percebem? Poxa, peraí, se o mercado se eu estou olhando para os baby boomers, está passando por um momento de prosperidade econômica, existem oportunidades, poxa, vou investir em relações de longo prazo, eu vou seguir a mesma cartilha que eles fizeram, e vai dar certo a minha vida, eu vou ter aquela vida de comercial de margarina também. Só que aconteceu uma coisa horrível, né? Tudo que eles imaginaram deu errado. Primeiro, crise do petróleo na década de 70, então você vê ali os países produtores de petróleo, da OPEP, aumentam o preço do barril, enfim, aí você começa a ter assim, empresas quebrando massivamente. Então, desde a crise de 29, né, o americano, e quando a gente fala de americano, todo o continente americano sofre com isso, tem que lidar com demissão em massa, tem que lidar com escassez de recursos, né? Ou seja, as pessoas não tinham as oportunidades que elas se prepararam para usufruir. Então, isso gera uma grande frustração. Para a geração X, também em várias áreas, né? Você tem aí a própria Guerra Fria, que começa a surgir aí, né? Como um movimento aí de tensão nas relações entre países, relações culturais também, você tem a questão da epidemia da AIDS que surge, então fica essa loucura, igual hoje a gente vive mais ou menos em função da Covid, só que na época com menos informação ainda, então as pessoas achavam que era uma coisa que vinha dos homossexuais, outras pessoas achavam que se abraçasse outra pessoa, você podia pegar, então ficou todo mundo em pânico. Então, é uma geração, a cultura do MBA, da especialização, vem com a geração X, justamente porque eles começaram a entender, se eu não tenho oportunidades, eu vou ter que me especializar, eu tenho que ser o cara, eu tenho que saber mais que todos, porque aí eu vou garantir o meu espaço. Então, o nível de competitividade entre essa geração aflorou muito. Você quer um exemplo? Pega os filmes que remetem a um executivo de vendas. Vou te dar alguns exemplos aqui. Se você pegar o Lobo de Wall Street, retrata a geração X. Se você pegar ali o Fome de Poder, que é do McDonald's, retrata ali Baby Boomer para a transição também ali da geração X. Se você pegar Mad Men, que é uma série super legal que fala sobre o início das agências de publicidade, incrível a série, mas você vai ver um perfil de executivo arrojado, um perfil de executivo agressivo, um perfil de executivo que vai para matar ou para morrer. Por quê? Porque ele está ancorado no arquétipo do guerreiro. O guerreiro, o que é um arquétipo? Arquétipo é um conceito trabalhado por Jung, por Jung, que fala que é um ideal, é uma ideia perfeita sobre algo. Quando eu falo que existe um sábio, existe um arquétipo de sábio.
Então, no nosso inconsciente coletivo, a gente consegue compartilhar dessa mesma ideia. Então, o guerreiro é isso, é o cara que vai para matar ou para morrer, ele vai para conquistar aquela venda, agressividade, meta, sino, tudo isso vem muito ancorado desse arquétipo. Só que acontece a geração Y, que é a minha geração, né? O Generation Y. O Y vem de porquê? De questionar, né? Então, é muito interessante porque a questão do questionar é fundamental. Porque a geração Y começou a falar, não, mas peraí, eu tenho que ser agressivo. Mas por que eu tenho que ser agressivo? Não, porque tem que ganhar dinheiro. Quem falou que dinheiro para mim é importante? Opa! E aí já começou a mudar. Ou seja, a geração Y resgatou um pouco. A geração Y começou a falar, não, eu prefiro qualidade de vida. Não, eu prefiro ser feliz do que ter dinheiro. Porque não necessariamente, se você tem dinheiro, você é feliz. Não, mas peraí, eu prefiro usufruir do que ter, né? Por exemplo, eu posso andar num carro bom, né? Sem ter um carro bom. É só eu pedir um Uber aqui, um Uber Black, eu vou andar, vou usufruir, mas vou pagar proporcionalmente ao meu uso. Eu não vou ter um carro parado na minha garagem. Então, tudo isso começou a mudar com a forma como as gerações enxergam. E não tem ninguém melhor ou pior. Os dois arquétipos têm coisas maravilhosas. Só que a gente, às vezes, tem aquele pensamento binário, dicotômico, né? Ou eu sou guerreiro, agressivo, pau na máquina, faca na caveira, ou eu sou rockstar. Eu sou o cara que, pô, quero experiência, eu vou fazer só o que eu gosto, só o que eu tenho tesão, só o que me dá brilho no olho. Quando, na verdade, a gente tem que entender o seguinte, agora a gente está numa era de mais rockstar. Por quê? Empatia é necessária, né? Entusiasmo nas relações, colaboração ao invés de competição, né? E todo mundo tem uma plataforma. Você entra nas redes sociais, você tem YouTube, você tem Instagram, você tem TikTok, você tem agora o Clubhouse, né? Ou seja, você pode ter a sua plataforma para comunicar, né? Você pode protagonizar mais do que no passado, mas as gerações anteriores trouxeram coisas incríveis. A disciplina do guerreiro, a coragem do guerreiro, a ousadia do guerreiro é muito importante. Então, o que a gente tem que fazer? Uma dobradinha de preservar o que merece ser preservado. Beleza? E aí a gente tem que recorrer aos clássicos para dizer como que a gente pode utilizar essas virtudes, como eu citei, coragem, que vem do guerreiro, o entusiasmo, que vem do rockstar. E aí eu vou fazer uma referência ao Aristóteles, né, que não é um clássico do rock and roll, mas é um clássico, né, da filosofia, né, e de todo o pensamento moderno e contemporâneo que a gente tem hoje, democrático, enfim. E o que é legal, né? Um clássico é tudo aquilo que supera a barreira do tempo. O que é um clássico do rock? É aquela banda que você escuta Beatles, por exemplo, até hoje, você fala, caramba, que música incrível, né? Pô, olha essa música Imagine, do John Lennon. Cara, olha como essa música é profunda. Ele escreveu isso há muitos anos, e até hoje é relevante. E Aristóteles é um clássico, porque o que esse cara escreveu 400 anos antes de Cristo, parece que a gente está discorrendo sobre dilemas e problemas, desafios atuais. O que ele falava? O que é uma virtude? Virtude é tudo aquilo que, se você pegar os extremos, você tem resultados extremamente negativos. Quer um exemplo? Paciência. Se a gente pudesse aferir ou medir paciência de 0 a 100, numa escala de 0 a 100, e eu sou um cara de 0 paciência, o que vocês acham que vai acontecer nas minhas relações? As pessoas vão achar que eu sou intransigente, que eu sou rabugento, que eu, enfim, sou, né, de mal com a vida, que eu sou mal-humorado. Então, não é legal, eu não vou ter resultados positivos com isso. Ao mesmo tempo, se eu sou sempre 100% paciência, nada me tira do sério, eu sou zen, eu sou tranquilão, e pode cair a casa que não tem, nada me aborrece, poxa, vão achar que eu faço corpo mole, que eu não tenho personalidade, que, enfim, eu não tenho opinião formada sobre nada, que eu não sou uma pessoa decidida, ou que podem passar por cima de mim que tá tudo bem, que eu não tô nem aí pra nada mesmo. Quando, na verdade, a paciência é uma virtude, justamente porque eu preciso de equilíbrio para conseguir ser paciente e ter resultados positivos com isso. O equilíbrio não é um equilíbrio aritmético. E é justamente por isso que é tão desafiador conseguir ser virtuoso. Porque é um equilíbrio que vai depender de cada circunstância que eu vou enfrentar. Exemplo, poxa, eu tenho uma equipe de vendas e tudo mais, e eu tenho um funcionário que está desmotivado. Descobri que alguém da família dele, alguém muito próximo, ou está comedido da Covid, ou tem alguma outra doença, está com um problema sério. Poxa, onde é que você acha que eu vou ter que dosar a minha paciência para que esse colaborador resolva esse problema e volte a performar? Talvez eu tenha que dosar um pouquinho para mais. Agora, Gabriel, está faltando 40% de vendas para atingirmos a cota do mês. Estamos na última semana. Meu amigo, aí é situação de guerra, aí não adianta, aí cara, coragem, sangue no olho, vamos embora, vamos prospectar, galera, não dá tempo agora da gente ficar filosofando demais ou sendo empático demais. Agora é hora de executar, estamos em guerra. Por isso que é fundamental a gente saber dosar e saber transitar.
Tô vendo aí a galera comentando várias coisas. Poxa, legal, Karina, estamos sempre vendendo nas relações. É isso, somos todos vendedores. E precisamos ser virtuosos para conseguir vender o que quer que seja um produto, um serviço, uma solução, ou seja, a nossa função, nossa visão de mundo, né? Defender uma estratégia dentro da empresa que eu trabalho, né? Defender, enfim, um posicionamento. A gente precisa ser vendedor, sim. E aí eu vou trazer um outro clássico, que é Platão. Só que aqui eu quero fazer uma diferença. Por que é importante entender esses caras? Primeiro, para entender que eu preciso juntar as virtudes do arquétipo do guerreiro, que é o que a gente, né, herdou das gerações anteriores. O que faz sentido? Se eu tenho, por exemplo, vamos lá, se eu sou uma pessoa obstinada, né, uma pessoa decidida, isso pode ser bom. Mas se eu vou para os extremos, ou seja, eu não sou virtuoso, eu sou viciado, né? Eu sou exagerado para um dos lados. E aí, eu não tenho resultados positivos. E aí, minha obstinação pode se transformar em agressividade, pode se transformar em atropelar as pessoas no processo. Isso não é legal. E às vezes a gente erra porque a gente não sabe mais qual é a referência que a gente segue. Né? A gente acha que, não, agora a gente tem que seguir a moda. Não, agora o negócio é estar nas redes sociais. Não, agora é seguir os influenciadores. Não, agora... É muito difícil. E aí eu vou dar 3 filtros interessantes que vêm de Platão. Platão diz o seguinte: a verdade não tem que estar comprometida com os fatos. Principalmente nessa era de fake news que a gente vive, é muito importante a gente entender como que a gente consegue. Óbvio que as mídias precisam sim, né, ter referência e tudo mais, do ponto de vista jornalístico, mas às vezes as mídias estão vendendo para a gente só notícias que não levam a nossa sociedade para um patamar mais evoluído, para um patamar melhor, mais consciente. Então, o que é importante a gente considerar? Passe por esses 3 filtros. Platão diz: a verdade tem que estar comprometida com o bem. Você está fazendo bem? A sua empresa tem produtos que transformam a vida das pessoas para melhor? Se sim, cara, pode estar convicto de que você tem algo bom para fazer, tá? Lembrando que bem não é fazer aquilo que te dá gosto, tá? Fazer o bem, muitas vezes você, por exemplo, vai tomar uma vacina. Pô, não é gostoso tomar uma vacina e enfiar uma agulha no teu braço, mas agora faz bem para a sua saúde? Sem dúvida faz bem. Então vai lá e faça. Então, esteja comprometido em fazer o bem. Se você quer fazer o bem, agora pense se a forma como você está tentando fazer o bem, ela é bela. E quando eu falo de belo, não é a beleza no sentido fútil da palavra, é o belo no sentido de harmonioso. Você está indo para, você quer defender o seu ponto de vista, uma estratégia na sua empresa. Sua apresentação está coerente? Você pegou dados? Vai ficar fácil para quem receber esse arquivo? Tá fácil, tá palatável para quem vai assistir tua apresentação? Isso tem a ver com harmonia, tem a ver com o pilar do belo. Você vai mandar uma proposta comercial. Essa proposta tem começo, meio e fim. Tá visualmente agradável? Quem receber isso vai se sentir entusiasmado em fechar com você? Se sim, você respeitou o pilar do belo. Então, procure fazer o bem, age de maneira harmônica, ou seja, bela. E terceiro, procure preservar relações justas. Lembrando que justiça não é dar igual para todo mundo. No sentido filosófico, justiça é dar a cada um de acordo com a sua natureza e os seus atos. Ou seja, ser justo, né, é passar por aquele filtro de, poxa, estou mandando essa proposta, eu estou querendo maximizar meu resultado e meu lucro ou não? É ganha-ganha essa parceria. Se eu estivesse do outro lado da mesa recebendo a minha proposta, exercício da empatia, fecharia? Pô, fecharia, tá coerente, tá justo, tá ganha-ganha. Maravilhoso. Da mesma maneira, às vezes todo mundo acha que é só dar desconto. Eu não vou ficar dando desconto, que o negócio é preço. Às vezes você não está sendo justo com a empresa que te emprega. Então também não é legal. Por isso que demanda equilíbrio de Aristóteles e bem, belo e justo de Platão. Fazendo isso, você tem um mix para saber se orientar. Como eu me comporto agora em vendas? Como eu ajo como um rockstar? E uma outra coisa fundamental para a gente permanecer nesse caminho virtuoso, né? E também comprometido com bem, belo e justo, porque é muito fácil. No mundo atual, esse mundo VUCA, esse mundo bunny, tira a gente do eixo rapidinho, né? É só existir uma novidade do momento, aquela oportunidade do século, né? Que você, às vezes, se desvirtua desse caminho. Então, é o que eu falo. A gente precisa agir com coragem, que é uma das virtudes que está no arquétipo do guerreiro, que a gente precisa trazer para o arquétipo do rockstar de hoje em dia, que é mais relevante hoje em dia. Coragem vem do latim, vem de coractum. Coractum significa agir com o coração. Não agir com a mente, agir com o coração. Ou seja, quando eu tiver que enfrentar uma situação de adversidade, seja porque a gente está em lockdown e a gente precisa continuar performando, seja porque eu preciso, cara, ter uma presença nas mídias digitais e fazer conteúdo e eu não me sinto confortável com isso, sua cabeça vai te dizer, não faça, foge, não vai dar certo. Mas se você é corajoso, você
triunfa sobre o medo. Por quê? Porque você não agiu com a cabeça, você agiu com o coração. Isso é belíssimo. E coragem, né, significa fazer aquilo que precisa ser feito, independente das relações de prazer ou de dor. Então, para a gente continuar nesse caminho virtuoso, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Beleza? Então chegamos aqui no ponto. Bom, agora eu já tenho filtros, eu já tenho um caminho para seguir, eu preciso ter presença de palco. Afinal de contas, nos primeiros 7 segundos as pessoas me julgam. Então eu preciso chegar para arrebentar. E aí eu costumo dizer que essa é a lição de vendas mais importante. As pessoas não vão comprar o produto de vocês se elas não comprarem antes vocês. É imprescindível isso. Eu tenho experiências incríveis nesse sentido. As melhores vendas que eu já fiz na minha carreira, já participei de negociação de várias, né, em várias empresas, várias organizações, em vários projetos, e eu percebi que eu conseguia ter êxito em vendas, não era porque eu era o melhor negociador, porque, claro, eu estudo muito vendas, hoje me considero um especialista, né, mas no início da minha carreira não era assim. Muitas vezes não tinha a melhor condição comercial, às vezes o concorrente tinha um preço melhor que eu, mas eu sentia que eu fazia questão de ser o melhor executivo de vendas que aquele comprador ia encontrar. Ou que aquele interlocutor, aquele gestor daquela empresa ia encontrar. Então, o meu mindset, quando eu ia para uma reunião, quando eu ia dar um show, eu já não pensava, estou indo para uma reunião, estou indo para mais uma visita. Eu pensava, não, estou indo dar um show. Esse estado mental te tira do piloto automático. A gente hoje, justamente por esse estilo, a gente está ficando no piloto automático demais. Você pode ver, você vai dirigindo, você nem sabe como é que você chegou em casa, você nem sabe se tomou multa no pardal ou não. Por quê? Porque a gente vive nessa euforia do mundo VUCA, do mundo Bunny. Agora, quando eu falo, não, tô indo dar show é concentração, eu preciso estar conectado com o presente. E meu mindset era, estou indo fazer um amigo. Esse cara vai virar meu fã. Se tudo der certo, por acaso eu faço uma venda, mas se não der, pelo menos um amigo eu volto dessa reunião. E com isso você vai fortalecendo relacionamentos, você vai aprendendo com o processo, isso é fundamental. 3 a cada 4 pessoas, isso é um dado real das vendas no Brasil, preferem gastar com experiências e não com produtos. E a sua performance, a sua relação conta como experiência. Por isso que isso é tão diferencial, como eu disse. E, Gabriel, como é que a gente atua em alta performance? Alta performance em qualquer área da vida é a junção desses 2 elementos. Intensidade, tá? Seja um esporte de alto desempenho, seja um rockstar, tô botando aqui o Jimi Hendrix fazendo um grande solo ali, enfim, único. Seja um vendedor de alta performance, ele precisa de intensidade. Intensidade é fazer várias vezes, é repetir o processo, é se frustrar, ir lá dar com a cara na porta, e de novo, tomar bolo, prospectar de novo, tá difícil, continua, persiste, pega feedback, refaz proposta, prospecta de novo, vai no vizinho, pede indicação. Isso é intensidade. Qualquer coisa diferente disso não dá para atuar com alta performance. Agora, além da intensidade, você precisa da direção certa. E é impressionante, quando a gente vai fazer um trabalho, seja um treinamento de vendas, uma palestra, ou mesmo uma consultoria em alguma empresa, eu já vou olhando para esses 2 vetores, intensidade ou direção. Normalmente, uma empresa que não está performando está com dificuldade numa dessas questões. Intensidade, tem dia que tem visita, tem dia que tem prospecção, tem dia que não tem, depende, conforme o mercado, ou seja, você está à deriva. Você está ali como espectador, você tem que ser protagonista, meu amigo. Cadê a intensidade? Primeiro vamos acelerar isso aqui. E muitas vezes tem equipes que têm intensidade, como eu peguei outro dia, Gabriel, poxa, cara, tô doido com minha área de vendas. Por mais de 200 visitas e eu só fechei 3 contratos, cara, tá muito distante do que eu preciso. Pô, beleza, vamos investigar. Puxei o relatório de visitas, chamei a equipe comercial para conversar. Cara, beleza, tava realmente acontecendo mais de 200 visitas. Agora, com quem que vocês marcaram? Fui ver. Ah, com o assistente administrativo. Ah, com a recepcionista. Cara, claro que não é desvalorizando ninguém, mas, pessoal, essa galera não é o tomador de decisão. Essa pessoa não vai fazer a diferença na hora de tomar a decisão para fechar com você. Então, precisamos chegar no tomador de decisão, precisamos ajustar a direção, ajustar a rota. Nesse caso, beleza, como chegamos no tomador de decisão? Aí é outra conversa. Existem técnicas para isso, a gente trabalha com isso, prospecção ativa, existem várias ferramentas. Mas o importante é a gente balancear isso. Aí eu pergunto, sua equipe está em alta performance? Investiga se você é um gestor de vendas, se você é do RH e faz uma dobradinha ali com uma pessoa que é o head de vendas. Cara, tem intensidade? Está na direção certa? Isso é fundamental ajustar esses polos. E é importante a gente criar uma cultura de geração de valor. Pessoal, a gente está habituado a ser a cultura do profissional brasileiro. O brasileiro é o povo trabalhador. Não sei quantas vezes vocês já escutaram isso. Claro que eu entendo, o trabalho dignifica sim o homem. Mas o trabalho pouco inteligente, sem afiar o machado, desculpa,
é perda de competitividade. Então, a gente não tem mais que falar de ser trabalhador, não. A gente tem que falar assim, gerador de valor. Você gera valor ou não gera valor? O que é gerar valor? Gerar valor é em qualquer instância da vida, seja uma organização que gera valor, seja eu como palestrante gerando valor, é quando eu entro na vida de qualquer pessoa, seja num relacionamento de amizade, né? Seja, enfim, num relacionamento amoroso, seja numa empresa, e eu faço a diferença na vida daquelas pessoas. As pessoas saem melhor do que elas entraram. Existe transformação para melhor. Existe um degrau que você vê a evolução acontecendo. E aí a gente desenvolveu esses 4 S da geração de valor. Até porque em vendas tem uma máxima que eu acho muito engraçada que fala assim: você precisa gerar valor antes de cobrar um valor. Então, assim, é uma brincadeira, mas o que significa isso? Que é, antes de fazer uma oferta, antes do cara fechar com você, ele precisa ter a percepção de valor. Você precisa ter já feito a diferença para ele de alguma forma. E aí a gente criou esses 4 S da geração de valor. Você gera valor quando você ensina alguma coisa para alguém. Na reunião, no processo de venda, você gera valor quando você entretém essa pessoa, seja com bom quebra-gelo, com técnicas de storytelling, contando uma história engraçada, ou um caso do segmento que ele não estava por dentro. Você gera valor quando você emociona essa pessoa, porque ela vê que a vida dela é melhor com você do que sem você. E você consegue gerar valor quando você demonstra entusiasmo. Aí aqui eu quero fazer um parênteses, eu quero puxar uma sardinha para essa palavra, né? Entusiasmo, eu sempre falei isso, o pessoal da Profissionais já me conhece, é a minha palavra preferida do dicionário. Entusiasmo, assim como eu falei de coragem, que é belíssimo, entusiasmo para mim transcende. Entusiasmo é uma palavra de origem grega, vem de entheos, né? Ou seja, em Deus. Entusiasmo nada mais é do que ter Deus dentro de si. Cara, independente do que você acredita, não importa. Quando você tem entusiasmo, seja para fazer uma coisa simples, mandar um e-mail para o seu chefe, um relatório de vendas, seja para você conseguir fazer uma palestra, seja para você conseguir marcar uma reunião com o tomador de decisão de uma empresa um top buyer, o que você precisa? Entusiasmo. Que significa o seguinte: todo mundo tem um lado de luz e um lado de sombra dentro de si. Tem um lado belo e um lado que precisa, os monstros que a gente precisa vencer dentro de nós. Quando você tem entusiasmo para fazer qualquer coisa, significa que você escolheu pegar o seu lado mais nobre, o seu lado mais próximo do divino, o seu lado mais perfeito e colocar à disposição dos outros para servi-los. Cara, eu até arrepio quando falo isso, porque isso é para mim a coisa mais bela do mundo. Significa assim, eu estou te servindo com o meu lado de luz, com o meu lado mais nobre. Se eu estivesse fazendo para Deus, eu faria desse jeito. Então, entusiasmo em qualquer área, não precisa ser só na área de vendas. Por isso que eu falo, se você coloca entusiasmo na área administrativa, e eu falo para vocês, eu prefiro 1000 vezes ter uma equipe com entusiasmo sem técnica de vendas do que uma equipe com técnica de vendas sem entusiasmo. Às vezes, a pessoa nunca fez um treinamento, não tem uma técnica, mas ela tem tanto entusiasmo que no conhecimento empírico, em querer ser melhor a cada dia, em querer servir melhor, ela vai prosperando e ela chega, assim, ela alcança, supera todos os seus limites. Bom, tenho mais um ciclo aqui de 20 minutinhos com vocês. Então, pessoal, ensinem as equipes de vocês a ensinar durante o processo de vendas, durante a negociação, a entreter essas pessoas durante a interlocução, né? Ou seja, não dá para ser monótono, né? Não dá para ser morno. A Paula está comentando isso, né? A gente precisa tentar emocionar. Existem técnicas de storytelling, existem cases que a gente pode usar e a gente pode transmitir entusiasmo. O que é entusiasmo? É brilho no olho, é vontade de fazer, é o seu lado mais nobre. Você às vezes não consegue explicar onde está o entusiasmo, mas a gente sente entusiasmo. Entusiasmo contagia as pessoas, assim como, infelizmente, a ausência dele também. Então, por favor, vamos acelerar, vamos colocar energia e gás na equipe. Beleza? Agora eu quero dividir com vocês, né, já que a gente está entrando nesse bloco final aqui, algumas técnicas de venda que eu acho que fazem toda a diferença. Bom, a gente já falou que a gente tem que ter aquela entrada triunfal, os primeiros 7 segundos. Isso vai acontecer por meio de quebra-gelo. Existem várias técnicas de quebra-gelo. Eu, infelizmente, não vou conseguir me aprofundar e detalhar essas técnicas, porque a gente não tem tempo aqui, mas conforme for, a gente marca outro dia para fazer esse bate-bola, tá? Mas, bom, basicamente existe técnica de mirroring, técnica de labeling, técnica do advogado do anjo, técnica do inimigo em comum, existem várias. Mas eu entendo que isso é mais fácil, fazer um quebra-gelo, fazer aquela entrada triunfal, gerar valor, entreter, entusiasmar. Eu já falei para vocês mais ou menos como dá para fazer isso. Agora eu preciso falar de negócios, agora eu preciso tratar, defender aqui a minha causa, a minha empresa. O que eu vou fazer? Pessoal, eu gosto dessa analogia. Vamos lá. Numa entrevista, quem controla uma entrevista? O entrevistador ou quem está sendo entrevistado? Vamos lá. Quem
elenca as perguntas. Quem administra o tempo? Com certeza é um entrevistador, né? O entrevistado pode, sim, protagonizar, mas, em tese, quem controla e administra aquilo é o entrevistador. No interrogatório, quem controla o interrogatório? O interrogador ou quem está sendo interrogado? Bom, seguindo essa lógica, quem controla uma negociação? Quem pergunta ou quem responde? Então, a gente precisa perguntar, assumir o protagonismo de fazer boas perguntas. Parece simples, mas não é. E por que fazer pergunta é importante? Eu vou trazer aqui uma analogia que vai ficar muito claro. Uma mulher chega em casa e se depara, depois de um dia exaustivo de trabalho, com as suas duas filhas, que são crianças, brigando. E quando ela vai ver, ela entende, ela percebe o que está sendo manifestado ali. As duas crianças brigando, arrancando os cabelos. Aí ela vai entender, por que vocês estão brigando? Aí ela faz uma pergunta rasa, por que vocês estão brigando? E as duas falam, por causa da laranja, por causa de uma laranja. E a mãe, assim como o vendedor, já quer solucionar, né? Já quer ser matador. Parou. Sem briga aqui, vou pegar a laranja, ela pega a laranja, divide por 2, uma banda para cada um, acabou a briga aqui em casa. E alguns segundos depois, ela percebe que as filhas estão extremamente consternadas, chateadas, frustradas. Bom, não resolveu o problema. Se ela tivesse investigado melhor, ela chamaria uma filha no canto e falaria, fulana, por que você quer essa laranja? Mãe, lembra que eu pedi para você comprar essa laranja? Eu estava doida para tomar um suco de laranja, não estava muito bem, eu queria uma vitaminação, um suco natural, eu ia espremer a laranja. Aí a fulana foi lá e pegou a laranja, falou que pegou primeiro, e agora a laranja é dela, e eu não acho isso justo. Ela poderia chegar para outra filha e falar assim, filha, por que você quer essa laranja? Ela poderia falar, mãe, porque eu acabei de ver uma receita de cupcake na internet, eu queria cristalizar a casca dessa laranja para poder decorar o meu cupcake. Você concorda que se ela perguntasse, ela poderia tomar outra decisão e ainda assim preservar o interesse das duas filhas? Então, é como eu digo, fazer perguntas é fundamental. E eu vou falar para vocês, fazer pergunta é hábito. Fazer pergunta não é ter um script pré-definido, né? E aí existem várias técnicas para se fazer perguntas, como a técnica do spin selling e várias outras. Eu ensino lá também nas minhas redes sociais. Quem quiser ir lá acompanhar no @rockstar das vendas vai ver muita coisa legal. Bom, e agora eu vou falar uma coisa fundamental para vocês, que é, quando eu vou defender, vamos lá, digamos que eu fui lá, fiz a entrada dos primeiros 7 segundos, fiz quebra-gelo, eu fui, me conectei, ensinei, entreti, né, emocionei o meu cliente, estou ali no quebra-gelo, agora eu vou falar de negócio. Aí eu fiz perguntas, fui fazendo as perguntas, já entendi o que ele precisa, agora eu vou dar a solução, eu vou defender o meu ponto de vista. Aí tem uma técnica que é muito legal, não sei se vocês já escutaram falar naquela expressão, nossa, isso aí é papinho de vendedor. Já escutaram falar nisso? Essa expressão é bem pejorativa, né? Papinho de vendedor. Parte da premissa que o vendedor está lhe enganando, ludibriando, né? Manipulando a situação. E aí eu vou falar para vocês, isso acontece muitas vezes porque a argumentação é fraca, né? A gente fica, não, é bom, é maravilhoso, é lindo, é perfeito, leve, compre. Cara, não tem contundência. Então eu vou ensinar essa técnica. Essa técnica eu juro para vocês, pessoal, eu uso até quando eu quero vender a ideia de assistir um filme, você tá na Netflix. Aí, enfim, sua namorada quer um outro filme. Aí vocês começam a olhar, mas vamos assistir esse, vamos assistir aquele. Aí você usa essa técnica até para defender o filme que você quer assistir. Ó, fica ligado. Para isso, você vai pensar num acrônimo que a gente desenvolveu, chamado Tá Feia Demais. Tá feia demais. Por que tá feia demais é importante? Eu brinco que é quando as empresas nos procuram, normalmente é porque a situação na área comercial às vezes está feia demais. Então, pensem nisso, tá feia demais. Por quê? É esse acrônimo que está aqui, se você olhar na vertical. Peraí, deixa eu só adicionar mais 10 minutinhos aqui para nós, tá? Então, o que é tá feia? Esse T do tá feia é o de testemunho. Eu falar a opinião do produto, olha, esse produto é lindo, é maravilhoso, é incrível. Pode soar como papinho de vendedor, porque é a minha opinião. O que eu acho bonito, você pode achar feio. O que eu acho maravilhoso, você pode achar péssimo. Então, a gente está aqui à deriva discutindo opiniões. Claro que eu posso e devo manifestar a minha opinião. Mas para minha opinião ter contundência, ter força, ela precisa estar necessariamente ancorada em uma evidência. Então, por exemplo, a minha opinião sobre o meu produto pode ser papinho de vendedor. A opinião de uma outra pessoa sobre o meu produto não é papinho de vendedor. A opinião de uma outra pessoa sobre o meu produto que não é da minha empresa é um testemunho. De um outro cliente que já consumiu minha solução, a opinião dele é uma evidência. Então, eu posso usar a opinião de outro cliente, um testemunho, um depoimento. Aí eu pergunto para você, na sua proposta comercial, tem depoimento dos clientes que estão satisfeitos com a sua solução? Se a resposta é não, lamento te informar, mas infelizmente você está deixando dinheiro na mesa.
Tá? Então pensem nisso, já pode dar o feedback lá para o gestor de vendas. Se você é o gestor de vendas e está aqui nos acompanhando, por favor, já se manifesta logo na equipe, fala com a galera do marketing, se é aqueles que mobilizam isso, vejam como é que vocês podem fazer. Número 2, analogias. Analogia é uma coisa incrível no universo de vendas, porque a analogia nada mais é do que comparar o que você está vendendo com um outro universo, principalmente para quem trabalha com coisa técnica, por exemplo, advocacia, contabilidade, tecnologia, são coisas que às vezes eu vou ter que falar uma linguagem técnica. Eu gosto muito desse exemplo, que para mim ficou muito marcado na minha carreira. Uma vez eu estava assistindo a apresentação de um executivo que representava, acho que se eu não me engano, era a Lenovo. Era uma marca de computadores, mas ele só representava para o mercado privado. Então ele tinha exclusividade da venda. Então ele fazia o quê? Grandes apresentações para órgãos públicos, para grandes empresas que iam comprar tecnologia. Então o que ele fazia? Participava dos editais, e aí ele chegou lá um dia apresentando um notebook. Ele pegou esse notebook, abriu e falou, pessoal, dá um exemplo que eu nem sei, vou inventar aqui na minha cabeça o que ele falou, porque eu nem saberia reproduzir. Ele pegou o notebook, falou assim, pessoal, esse aqui é um notebook, estou apresentando para vocês. Esse notebook aqui, vocês têm que fazer a opção por ele, porque ele é incrível. Só para vocês terem uma ideia, ele tem 2 eixos que são anexados por uma trava coilidal que protege a placa-mãe. Todo mundo fez aquela, 2 eixos no seu... Ninguém entendeu isso, porque era técnico. O que ele fez? Muito habilmente, logo depois ele emplacou uma analogia. Ele falou, pessoal, isso aqui é como se fosse um airbag para computadores. Percebe que por mais que você não conheça a parte técnica, uma analogia pode fazer você entender o sentido, o diferencial, o peso que aquilo tem. E aí, logo depois, ele usou uma última analogia, que é o D de demonstração. Ele jogou o notebook, fez um barulhão, todo mundo assustou. Depois ele pegou o notebook do chão e falou assim, percebem? Nada aconteceu. Tá inteiro. E, de fato, o computador estava inteiro. Então, ele usou uma analogia muito habilmente. Fatos. Fato é tudo aquilo que é incontestável. Ganhamos o prêmio, fui considerado o melhor palestrante de vendas, qualquer coisa. O que tiver de fato você pode usar, né? Estamos no Great Place to Work, melhores empresas para se trabalhar. Estatísticas. Já viram a propaganda da Oral-B? O que eles fazem? Eles usam 2 evidências ali. Eles usam, primeiro, o gatilho da autoridade, né? Inclusive, quem está aqui hoje, pessoal, vou fazer aqui um parêntese, hein? Baixa o app da Profissionais SA. Por quê? O app da Profissionais SA, além de você ter o certificado garantido dessa palestra que você está participando comigo, você vai ganhar um curso sobre gatilhos mentais. Então, eu nem trouxe todos os gatilhos mentais aqui justamente porque nesse curso você vai aprender e é incrível entender sobre gatilhos mentais. Um desses gatilhos é o da autoridade. E a Oral-B faz isso muito habilmente. Eles falam assim, eles botam primeiro um cara que é dentista, um cara, né, bem apresentado, bonitão, e aí chega o dentista e fala assim, 9 a cada... Se você perceber, até no cantinho da tela aparece o número do conselho, CRO dele. Ele fala, 9 a cada 10 dentistas recomendam Oral-B. O que ele fez? Ele usou a técnica, né, o gatilho mental da autoridade, porque você que está assistindo pensa, pô, se o dentista está falando isso, quem sou eu que sou leigo para questioná-lo? Ao mesmo tempo ele fala 9 a cada 10, 90% dos dentistas recomendam. Ou seja, estatística. Estatística é fundamental, é nível de aprovação, tá? Incidente. Incidente eu gosto demais. Incidente é eu pegar casos anteriores que aconteceram e usar esses casos para defender meu ponto de vista. Então eu posso dizer, inclusive, eu posso colocar isso em vários momentos da negociação. Eu posso colocar, por exemplo, olha, eu estou vendendo esse mouse é incrível. Minha opinião. Sabe por que ele é incrível? Eu acabei de vender na semana passada para o Márcio, da Profissionais SA. Cara, ele é um grande executivo, ele vive correndo para cima e para baixo, notebook, e ele já perdeu 3 mouse anteriores. Aí o que eu fiz? Dei esse mouse aqui porque ele é vermelho, ele não vai perder, isso aqui é muito mais difícil dele perder. Ele comprou, tá super satisfeito, e cara, já me encomendou mais 3 mouses para toda a equipe dele. Por isso que eu acho que esse mouse vai funcionar para você. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando um caso anterior que funcionou e aplicando esse caso para um caso atual que eu estou negociando. Estou mostrando um caso exatamente igual. Ou, estou contornando uma objeção, que a gente já vai ver logo ali. Poxa, Gabriel, estou achando caro. Eu vou falar para você, olha, o que você está dizendo é que esse mouse aqui está acima das suas expectativas financeiras? Pô, Gabriel, é isso. Eu acho que não é para mim esse mouse. Olha, entenda a sua situação, respeite seu ponto de vista. Obrigado por estar sendo tão franco comigo.
Inclusive, eu vendi esse mouse para o Márcio. O Márcio, ele, cara, também achava que não podia, a gente parcelou, eu também dei um descontinho para ele aqui no final. E olha, ficaram tantas parcelas de tanto, ele conseguiu comprar, tá super satisfeito. E aí, eu consigo fazer a mesma condição para você, eu acho que vai caber perfeitamente. Percebe? Ou seja, até para contornar a objeção, eu pego um caso de alguém que me deu a mesma objeção e como eu trabalhei para resolver o caso dele. E a solução funcionou tão bem que eu posso usar essa mesma solução para você. Incidente é incrível, tá? Artefatos. Artefatos é artefato é qualquer coisa que te ajude a demonstrar a sua solução. Pode ser uma apresentação, pode ser uma proposta, pode ser, enfim, uma construtora. Como é que você compra imóvel na planta, sendo que nem existe ainda? Aí ele vai lá e coloca uma maquete, um decorado para você visitar, ele faz um tour virtual. O que é tudo isso? Tudo isso são artefatos para potencializar seu discurso. E por último, demonstração. Demonstre sua solução. Afinal de contas, você acha que a concessionária fala para você ir lá fazer o test drive, porque ela tá louca para você gastar a gasolina dos carros que estão lá? Ainda mais a gasolina quase R$6 aqui, impossível, né? Agora, ele entende que se ele demonstrar, você vai se sentir tão confortável que isso vai potencializar o discurso do vendedor. E aí você pode acabar comprando um carro. E nesse sentido, acaba valendo a pena. Beleza, pessoal? Até aqui, tá fazendo sentido? Podemos ir em frente? A Mari tá falando que o Márcio curte vermelho, maravilha. Beleza, pessoal? Tô falando aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, já intervém aí, a gente vai bater nesse papo. Combinado? Só que às vezes você tá com entusiasmo, você tá fazendo aquilo nos primeiros 7 segundos, você tá aqui no auge da tua alta performance, intensidade, direção certa, fiz quebra-gelo, fiz as perguntas certas, tava ali, né, protagonizando aquela negociação, peguei ali as virtudes do guerreiro, da disciplina, da resiliência, juntei com as do rockstar de protagonismo, de entusiasmo, de dar show, de criar uma experiência. Cara, fui lá, fiz vendas por evidência, usei todos o tá feia demais, né? Ou seja, eu demais, por quê? Porque o mais é minha opinião. Eu dei minha opinião, mas sempre ancorada com uma evidência que eu desenvolvi. E mesmo assim, o cara me veio com uma objeção. Ou seja, mesmo fazendo aquele solo incrível, o cara tava vaiando o meu show. Como é que pode? O cara tava vaiando o meu show, não é possível. Então, objeções é uma coisa... Eu costumo brincar que objeção não é uma questão de si, e sim uma questão de quando que ela vai aparecer. Então, a gente precisa estar preparado para isso. Tem uma dinâmica que eu gosto muito de fazer com times de venda, que é juntar todo mundo de vendas e criar um mapa de objeção. Que é falar, galera, fala tudo que deu errado, e aí as pessoas vão falando experiências que elas usaram de argumentos para conter essas objeções, ou seja, conter essas vaias, e sai muita coisa rica. Quando você junta o time de vendas com método ali para discorrer, costuma funcionar muito bem. Então, eu até recomendo aí para os gestores que estão aí acompanhando. Beleza? Bom, vamos lá. Continuando aqui. Objeção, a gente simplificou esse processo. Eu vou tentar simplificar em 3 passos para você, em tese, né? Para você conseguir contornar uma objeção. Primeiro, eu recomendo que, óbvio, você tenha a escuta ativa. A hora que você vai ouvir a objeção, pelo tom de voz, como eu falei, você já julgou, você já sentiu que a objeção vai bater. Aí você já fica tenso, já entra naquele estado de guerra. Aí o arquétipo do guerreiro não é legal. Mantenha calma. Fique tranquilo, esteja com a escuta ativa. Não fica ouvindo, pensando em responder. Eu sei que é difícil, mas se policia para não ficar ouvindo já pensando em responder a objeção. Escuta com suavidade, com calma. E aí, normalmente ele vai discorrer, Gabriel, olha, legal, gostei aqui desse programa que você me apresentou, desse projeto. Cara, mas olha só, eu achei que ficou muito salgado o preço. Eu tô achando que nesse momento, a gente tá aqui, né, em lockdown, não sei o que vai acontecer com o mercado, tá muito instável ainda. Tô achando que ainda não é o momento de investir. Ou seja, olha só, tudo isso que eu discorri é a objeção dele. Então, não interrompa. Ainda mais a gente que tem esse nível de ansiedade, né? Ou seja, esse nível de... Como é que eu posso dizer? De querer solucionar logo as coisas, a gente às vezes interrompe o cliente, deixa ele terminar. Ele terminou de falar, você já entendeu. Ele está achando que o meu produto está com preço que ele não consegue pagar, o valor está alto demais. O tá caro pode ser tá caro preço, ou seja, Gabriel, olha só, cara, eu quero a tua solução, eu vi que ela tem total valor, mas eu não consigo pagar. Aí você vai arrumar uma solução para isso, seja um desconto, um parcelamento, um produto substituto, seja de menor valor, ou algo que seja similar. Enfim, você vai pensar numa solução. Mas pode ser caro valor. Por exemplo, Gabriel, eu sou multimilionário, mas eu jamais pagaria, enfim, R$1 que fosse nesse mouse vermelho, porque eu achei ele ridículo. Poderia ser o caso, ou seja, o que tá caro aí não é o tá caro o preço, é o tá caro o valor. Você tem o dinheiro para investir, mas você jamais investiria porque você não vê valor nisso.
Enfim, mas voltando à técnica, eu vou primeiro escutar até o final o que ele vai falar, sem interrompê-lo, e depois eu vou fazer uma coisa que eu chamo de checagem. Ou seja, a primeira etapa do contorno de objeção é escutativa mais checagem. Na checagem, sim, você começa a construir o raciocínio. Checagem é, você escutou, e aí você vai parafrasear, vai devolver para ele a objeção em forma de pergunta. Ah, então, vou pegar aqui o exemplo do Márcio mais uma vez, aqui eu tenho liberdade de brincar. Márcio, então o que você está me dizendo é que a proposta que eu te fiz excedeu tuas expectativas financeiras? Você achou que a proposta ia estar um pouco mais enxuta? É isso? Ou seja, perguntei, é isso? Para você pode ser claro demais que foi isso logo de primeira, mas o fato de usar a checagem serve para você aí sim passar a raciocinar sobre a solução e, ao mesmo tempo, mostrar para o seu interlocutor que você está atento no que ele está falando. Beleza? Faz a checagem. Ele vai te sinalizar que sim, seja com uma linguagem corporal, seja, enfim, seja falando mesmo, não, Gabriel, é isso mesmo que tá pegando. Ou não, ele vai falar, Gabriel, não, velho, é porque eu acho que isso não tem nada a ver com o que eu tô precisando. Aí você revê, porque você pode ter errado também, às vezes ele não viu nem valor, às vezes a estratégia é outra. Mas digamos que seja esse caso do preço. Beleza, cumpri. Escutativa mais checagem. Aí eu vou pro segundo momento, que é momento empatia. Aí o Rockstar tem que deitar. Que assim, quer falar, não, Márcio, eu te entendo, cara. Eu imagino que você esteja passando por vários desafios. Inclusive, Márcio, eu te admiro muito, cara, porque você tem um time, o time tá em alta performance, você tá segurando, rebolando, lançando inovação tecnológica. Eu sei que você tá investindo muito na sua empresa e eu respeito você muito por isso. Ou seja, viu? Momento empatia, é o que é acolher o Márcio. Márcio, eu entendo, cara. Eu respeito o momento que você está passando. E eu até te agradeço pelo nível de franqueza que você está tendo comigo. Cara, só isso aproxima muito a relação, dá um bond na relação. E aí eu vou para o terceiro passo. E no terceiro passo muita gente erra. Porque normalmente no terceiro passo você faz tudo bonitinho. Ah, Márcio, é isso que tá pegando? É isso. Márcio, te entendo. Aí tem aquele acolhimento, que é o segundo momento, que eu chamo de momento empatia. No terceiro momento o pessoal estraga tudo. Mas, Márcio, veja bem, esse mouse aqui ele tem um nível de qualidade, ele tem um diferencial. Gente, desculpa, na hora da objeção não é a hora necessariamente de chegar e falar, mais eu tenho um diferencial, mais meu produto é melhor que o concorrente. Não é a hora de fazer isso. Quando você faz isso, mais ele é uma conjunção de adversidade, ele desconstrói tudo que você falou antes. Você queima seu filme fazendo isso. Então, momento Bela Gil, viu, pessoal? Substitua, mas, ou porém, entretanto, inclusive tira tudo isso, que é tudo a mesma coisa, né? Inclusive, portanto, entretanto, é tudo... são expressões, né? Que são conjunções de diversidade também. Você vai substituir por e ou inclusive. Então, a mesma coisa. Márcio, o que você está me dizendo é que esse mouse excedeu um pouco sua expectativa financeira, é isso? Ele vai me ensinar, Gabriel, é isso que está pegando mesmo. Cara, nesse momento eu não posso pagar isso. Márcio, eu te entendo, te admiro, obrigado pela franqueza. Inclusive, Márcio, aí a gente pode usar a técnica do incidente. Eu acabei de atender um cliente, cara, que eu consegui dar para ele ali um desconto, a gente parcelou. Cara, olha só quanto é que vai ficar no seu orçamento. Inclusive, Márcio, eu consigo fazer um contrato de comodato com você. Você usa uma semana. Inclusive, Márcio, eu consigo te dar a tranquilidade de você utilizar isso. E se você, de alguma maneira, achar que você não vai conseguir... Cara, a gente renegocia, a gente vê. Ou seja, inclusive. Porque eu, inclusive, não tenho mas, né? Imagina alguém falar para você, nossa, você é muito gente boa. Mas, sinceramente, seu cabelo hoje tá meio estranho. Você acha que você vai pensar no que a pessoa falou que você é gente boa? Ou você vai ficar pensando, pô, mas o que ele viu de errado no meu cabelo? Com certeza é depois do mais, porque o mais desconstrói tudo que foi dito antes. Então, use inclusive. Beleza? Recapitulando. Escutativa com a checagem. Momento número 2, momento empatia, acolhe o teu cliente. Momento número 3, inclusive, tem uma solução para você. Belezinha? Até aqui tudo bem? Agenda de shows e relacionamento com os fãs. Chegando aqui na reta final da nossa apresentação. Uma coisa que é muito importante a gente traduzir aqui é que para transformar um cliente num fã, você tem que investir nesse relacionamento, né? Eu não vejo equipe de alta performance daquele jeito, né? Sem intensidade. Ah, se tem visitor, tem dia que eu tenho, tem dia que eu não tenho, tem dia que eu converso com o cliente, tem dia que eu não converso. Rockstar de verdade está com a agenda cheia, meu amigo. Tem que encaixar compromisso e, enfim, tem que se virar nos 30 para dar conta de tudo. E eu costumo dizer o seguinte, que tem duas coisas muito importantes, principalmente quando se fala de vendas complexas, tá? Vendas complexas, a gente normalmente estrutura funil de vendas. A galera do marketing digital estrutura funil de vendas. Gabriel, mas e a galera que é do administrativo? Você falou que somos todos vendedores. Eu não trabalho funil de vendas. Não.
com certeza você não trabalha com funil de vendas, mas você trabalha com algum processo que está em andamento ali dentro do seu setor. Você tem alguma demanda que você precisa despachar, que você precisa trabalhar, que você precisa dar acabativa, né? Não basta só a iniciativa. Então, o que é fundamental, o que é imprescindível a gente falar sobre isso? Que para falar de agenda de shows, a gente precisa realmente estruturar e entender quais são os processos. No caso de vendas, pode ser um funil de vendas. Então, eu tenho lá, por exemplo, um funil clássico, né? Claro que para cada empresa você tem as particularidades, mas você tem prospecção, aí da prospecção você tem, enfim, reunião agendada ou visita agendada, aí depois que você agenda a visita, se o cliente se fez sentido, o cliente fala, ó, envio de proposta, você envia a proposta, aí você tem o follow-up e o fechamento. Ou seja, tem algumas etapas aí que você precisa saber gerir, administrar para você ter uma boa gestão de agenda de shows e bons relacionamentos com seus fãs. E aí é o que eu falo. Pessoal, para trabalhar com vendas, se você acha que você é o vendedor guerreiro, que vai vencer todo mundo, vai lutar contra tudo e todos nesse mundo VUCA, nesse mundo bunny e vai vencer, repensa direitinho aí. Por quê? Lembra que a gente viu que a gente está num mundo onde as pessoas são mais frágeis, é difícil a gente vencer sozinho, então a gente precisa de boas parcerias. Quem são as pessoas que podem te potencializar? Quais são os mercados que são complementares aos seus, que quando o cara fechar uma agenda de shows dele, ele fala, cara, inclusive eu tenho um parceiro, você não quer colocar ele no teu line-up também? Então, tem várias formas da gente fazer isso. Mas uma coisa que é imprescindível a gente considerar, principalmente falando de vendas, e aí você pode, a pessoa que é da área administrativa pode fazer uma reflexão de como esses processos, né, acontecem na área dela, é mais ou menos o seguinte, você tem ali várias etapas desse funil de vendas, e o que é muito importante nessas etapas do funil de vendas? É muito importante você fazer duas perguntas simples, né? A primeira pergunta que você tem que se fazer todos os dias é, por que esta oportunidade, ou por que né, este cliente, este fã, ainda está nesta etapa do funil? Primeira pergunta que você tem que fazer. Poxa, peraí, essa empresa ainda está aqui em reunião agendada. Por que eu ainda não vou mandar proposta para ela? Por que eu ainda não mandei a proposta? Você tem que se perguntar. Número 2, você tem que se perguntar, o que eu posso fazer hoje para que esta empresa, ou que esta oportunidade, ou que este fã que eu tenho, avance para a próxima etapa do funil. Se você se perguntar isso todos os dias, e obviamente trabalhar as virtudes, né, de ousadia, de entusiasmo, de conexão, de ir por caminhos diferentes do tradicional, afinal de contas, se você for pelo mesmo caminho cíclico, previsível e padronizado, você vai ser mais um, você vai conseguir ter bons resultados. Por quê? Porque a gente não tem que se preocupar com o cliente pensando no fechamento. Lembra daquilo que eu falei da jornada? Eu tenho que me preocupar com, estou indo fazer o amigo. Se por acaso tudo der certo, eu também vou fazer uma venda. Mas se não der tudo certo, ou se não for conveniente para esse momento, pelo menos o amigo eu fiz bem feito. Eu tenho alguém que vai lembrar de mim no momento certo. E outra, não é fazer a visita só uma vez, porque senão você só fala com o seu cliente uma vez ou outra, você se torna uma pessoa interesseira. Isso não é legal, isso não é genuíno, isso não é humanizado. Isso não é arquétipo de rockstar. A pessoa que fala só por interesse é interesseira. Agora, se torne interessado na pessoa. Se pergunte se ela tá bem, de vez em quando pega alguma coisa do segmento dela, manda para ela. Não é mais a caça, não é mais o guerreiro nesse sentido. É quase como se fosse, né? Não é mais hunting, é mais farmer, né? Ou seja, é um plantio. Tem que cultivar aquela relação. Então é mais calmo, precisa de mais constância, precisa de mais estratégia, precisa aferir o que está acontecendo com aquele solo, se está bem adubado, se está funcionando. Então tudo isso é uma construção de relação. Agora, se você perguntar, por que eu sou do administrativo? Por que meu processo ainda está aqui? O que eu posso fazer hoje para que meu processo passe para a próxima etapa? E é a próxima etapa que é a mais importante, e não o final, e não o fechamento. O fechamento só vai acontecer se uma série de outras etapas forem respeitadas, bem administradas, bem geridas, e mesmo assim, você fazer as adaptações durante o processo que forem necessárias. Se não, você está pensando em prospectar hoje, pensando em fechar, meu amigo, está muito distante muitas vezes. Toma cuidado, porque às vezes não está sustentável esse processo. Por isso, muitas vezes, você está na direção errada às vezes. Então, lembre-se sempre, intensidade, mas a direção certa. Acompanhe e estruture seu funil de venda, o seu funil de processo, que nada mais é do que fazer uma boa gestão de agenda de shows e relacionamentos com seus fãs. Dessa maneira, você vai conseguir muito mais efetividade. E uma técnica de fechamento que eu quero dividir para vocês. Pessoal, sempre que você for fechar qualquer coisa, você quer fechar um encontro com alguém, você quer fechar uma reunião, você quer fechar uma proposta, uma negociação,
Evite fazer aquela pergunta muito aberta, porque a pergunta muito aberta, ela gera mais dúvida do que certeza, ou seja, ela gera insegurança por parte do seu cliente ou daquele seu possível fã. O que você tem que fazer? Você tem que direcionar a escolha dele, porque você tem que facilitar para ele o processo de decisão. Uma coisa é eu falar para você, e aí, vamos fechar, vamos sair, vamos fechar, vamos tomar um café? Pronto, pô, vamos sair, vamos fazer uma reunião. Vamos... Cara, peraí, muito aberto, muitas possibilidades. Será que eu vou? Será que eu não vou? Aí nessa hora o cara fala, olha, eu tô corrido aqui, ó, tô mandando aqui meu assistente, ele vai filtrar e ouvir você. E às vezes não é a pessoa que vai tomar a decisão, não é a pessoa que vai te contratar. Então, o mais importante tenta ser efetivo e facilitar. A gente fala, vamos tomar um café? Já afirma, faça o fechamento presumido. Vira para o teu cliente, dê 2 opções para que ele possa optar por uma. Que pode ser, por exemplo, uma técnica de fechamento. Márcio, você vai querer um mouse azul ou um mouse vermelho? Ou ele vai levar o azul, ou ele vai levar o vermelho. Claro, nenhuma técnica, pessoal, é infalível. Você achar que existe uma técnica infalível chega a ser ingênuo, né? Mas isso funciona muito mais. Olha, queria tomar um café com você, para você é melhor nessa semana ou na próxima? Aí a pessoa fala, na próxima, então quinta-feira às 14. Beleza? Aí você já conseguiu, você galgou, você dividir para conquistar. Não fecha a agenda completa, fecha. Essa semana, próxima semana, quinta-feira, 2 horas. Pronto, dividir para conquistar. Você fragmentou o processo de agendamento em etapas, né? Você quer com ou sem CPF na nota? É uma técnica de fechamento. Crédito ou débito? Técnica de fechamento, né? Outro dia eu tava no restaurante, o cara veio, ih, pessoal, vocês querem tomar um café aí? Me ajuda a bater a meta. Aí o pessoal deu risada na mesa, porque eu gosto muito de café, mas tava à noite, eu nem ia tomar. Mas aí eu me sensibilizei, eu falei, cara, ó, você vai fazer o seguinte, você chega na próxima mesa, ao invés de perguntar quer café aberto, você vai virar para a galera e vai falar o seguinte, pessoal, eu tenho 2 cafés, cafeinado ou descafeinado, qual você prefere? 2 opções para uma escolha, é muito mais fácil. Ah, não, prefiro, agora à noite eu prefiro descafeinado, não, então tá bom, vou trazer para você. Beleza? É muito mais fácil disso acontecer. Combinado? E, pessoal, termino o dia de hoje com uma frase de uma mulher que eu admiro muito, chamada Mary Kay Ash. Ela diz o seguinte, finja que cada pessoa que você encontra tem uma placa em torno do pescoço dizendo, faça-me sentir importante. Fazendo isso, você não apenas terá sucesso em vendas, terá sucesso na vida. E é o que eu recomendo para vocês. Pessoal, gratidão. Obrigado por terem ficado até aqui. Vocês são grandes rockstars, né? Já tá tarde e vocês terem ficado até aqui para mim é uma mega honra poder corresponder com esse time incrível, com essa plataforma fantástica aqui da Profissionais SA. Beleza? Alguma dúvida? Vou abrir agora para umas perguntas. Se alguém tiver pergunta, se alguém tiver dúvida, se eu puder esclarecer mais algum ponto. Vou aproveitar enquanto vocês não tiram as dúvidas, eu vou abrir aqui. Eu quero divulgar aqui para vocês o meu canal, o canal da empresa no YouTube, que é o Oxigena Channel. A gente começou uma série de podcasts incríveis, com pessoas de várias áreas do conhecimento, então um papo agradável, descontraído, você consegue acompanhar. Então é bem essa proposta de entreter, emocionar, ensinar várias coisas, e você assiste no YouTube, é muito legal, porque são várias câmeras que a gente grava, com toda a minha equipe, e tá ficando bem interativo. E também tem aqui as nossas redes sociais, @rockstar das vendas e @oxigenanegócios, tá? Vai ser um prazer ter vocês lá. Se disser que me assistiu aqui na palestra, eu vou dar um atendimento super especial para vocês. Vou lá, alguém teve uma dúvida, tá passando por alguma situação na empresa, no negócio, com o time de vendas, ou tá precisando fazer as primeiras vendas, manda a tua dúvida, manda o caso que tá pegando e eu ajudo sim. Bom, apareceu aqui, ó, Dali Rockstar, obrigado, Edu, valeu demais. O Edu perguntou se eu toco essas guitarras aqui, ó, confesso que eu tô aprendendo. Eu tinha até pedido pro meu professor de guitarra, o Pablo, assistir aqui, acompanhar a gente, que é um cara monstro da guitarra. Mas tô aprendendo, eu gosto bastante, viu? Sou entusiasta aí da guitarra. Beleza? Galera, é isso. Estão aqui os meus contatos, os meus dados. O que vocês precisarem, tem meu e-mail aqui. O pessoal da Profissionais também tem os meus contatos diretos. É uma honra fazer parte desse squad, desse time, né, de só gente, só potência, né? Vi aqui que tem várias outras palestras agendadas. Não esqueçam, pessoal, façam o download do aplicativo da Profissionais SA, de verdade. Lá você vai conseguir emitir o certificado dessa palestra aqui, então é legal, porque conta aí horas complementares, né? Vocês vão se tornar verdadeiros rockstars, agora formalmente falando. Além disso, você tem ali vários materiais ali complementares, tem a questão do curso de gatilhos mentais, que eu super recomendo. Então, acho que é muito pertinente. Eu tenho muito orgulho de estar aqui representando com o pessoal hoje.
Valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês. Grande beijo. Tamo junto demais. Até mais.